Esse programa é livre para todas as idades. Do dia a dia que acabam nos prejudicando e quando a gente vai ver, já está com um problema mais sério. Então, se você tem alguma dúvida, se você trabalha com a sua voz, seja professor, seja um vendedor, um cantor e muitas outras profissões, fica com a gente que o programa hoje está recheado de informação. Lembra também que você consegue nos acompanhar através do Instagram, do Canal 10 também, que se você tem Telecab. Estamos ao vivo através de lá, sempre compartilhando muitas informações sobre saúde. E apresentando a minha convidada de hoje, a fonoaudióloga Leila Lima. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Olá, bom dia Beatriz, bom dia produção, bom dia você telespectador do programa Viva Bem aqui da Telecab. Um prazer enorme estar vindo aqui pela primeira vez e estar trazendo aqui nobres contribuições na área da fonoaudiologia e principalmente dos cuidados com a saúde vocal. É uma honra também te receber, a gente fica muito feliz. E vamos começar, a falar um pouquinho sobre a voz. Como eu falei, às vezes a pessoa não toma muito cuidado, não imagina que a gente tem que cuidar da voz também. A gente já está errando por aí, eu imagino. Eu queria que você começasse explicando por que a gente ter cuidado, a gente ter atenção com a nossa voz é tão importante. A voz é uma ferramenta vocal poderosa que a gente usa para se expressar de forma oral, ao meio ao qual nós estamos inseridos. E aí, tendo essa consciência para a gente ter a importância do valor e da preservação que nós precisamos ter para que a gente consiga mantê-la sempre íntegra. E aí, tendo em vista que inúmeros fatores podem aí representar uma ameaça, ou mesmo que ao longo da vida, dependendo da sua profissão, dependendo da sua relação com o uso vocal que você possui, pode aí desencadear algumas alterações. E aí por isso que é tão importante a gente estar conversando sobre esse aspecto desses cuidados com a saúde vocal, para que você possa ter ciência e possa ir se preparando até para evitar aí uma lesão vocal. Então, há alguns elementos que são fundamentais para que esse cuidado ele possa ocorrer de um modo íntegro, entendendo que a saúde vocal, ela caminha junto com a saúde do corpo, mas que também é importante você adotar alguns hábitos que vai aí estar beneficiando dentro desse processo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esses hábitos. Quais são alguns hábitos no dia a dia que a gente pode ter mais cuidado, que a gente tem que abandonar também, para a gente cuidar da nossa saúde vocal? Primeiro, pedir que vocês foquem na hidratação. Nós vivemos numa cidade que é muito quente, então, assim, na maioria das vezes, o clima é muito seco, então exige muito que você redobre o cuidado com a sua hidratação, a hidratação do corpo, e que a voz vai estar se beneficiando dela. Um outro elemento que também é nocivo para a saúde da voz é o ar-condicionado e mesmo o ventilador, porque aí ele já vai causar um ressecamento aí nessas vias superiores, no que corresponde à via respiratória e também essa região de laringe, aonde está situadas as nossas pregas vocais. Então é muito importante que, paralelo a isso, você consiga aí adotar algumas rotinas, como por exemplo, o uso aí de um umidificador para ajudar a manter esse ambiente mais lubrificado. Um outro aspecto que também vai estar ajudando é a nebulização, para você fazer uma hidratação de prega vocal mais direta, só com nebulizador, com soro fisiológico, sem medicamento. Então, assim, são elementos que vão estar aí beneficiando, te ajudando a manter um nível de hidratação. Então, assim,
procurar estabelecer um padrão vocal no ambiente em que você está inserido, dentro de um equilíbrio. Então, assim, essa é a palavra-chave da vida. Eu sempre ressalto que viver em equilíbrio é importante para todos os efeitos no que diz respeito à saúde, seja ela mental, seja ela espiritual, e com a vocal nem é diferente. Então, assim, pedir que viver em equilíbrio no sentido de evitar estar gritando, evitar estar falando forte, também evitar ficar fazendo pigarros na região da garganta, que também atrapalha e compromete a saúde da voz. Então, se você é profissional da voz, se você é professor, se você é apresentador, se você é cantor, você precisa realizar um aquecimento vocal, tendo em vista que o músculo da prega vocal, ele precisa desse aquecimento prévio, ele precisa dessas informações no que antecede o uso excessivo dessa musculatura, para que você não entre num processo de deixar o seu músculo fadigado, porque a partir disso vai estar desencadeando aí disfonias, que são alterações do seu padrão vocal. Então, por isso que é tão importante você conhecer para que você possa aí adotar essa rotina de cuidados. E o pigarro é algo tão comum, muita gente está pigarreando ao nosso lado. Quem mora comigo, quem é próximo a mim sabe que eu reclamo. Mãe, não pigarrei não, mãe. Eu digo logo assim, e ela diz, eu não posso nem mais pigarrear em casa. Ela brinca comigo desse jeito. Mas é um cuidado, que às vezes a gente tem esse costume de ficar pigarreando todo dia. E às vezes já é até outro problema, tá pigarreando, porque tá com algum ponto aí que não tá muito bem na saúde, da garganta, da laringe. Mas aí a gente precisa ter pequenos cuidados, se policiando, que a gente vai percebendo a diferença, não é, Leila? Isso. O pigarro ele é um ciclo vicioso. Então, por que que a gente pigarreia? Na maioria das vezes, o pigarro ele se dá pelo acúmulo de saliva, de secreção também nessa região aqui da laringe, no que diz respeito às pregas vocais. E aí o intuito de você fazer o movimento do pigarro é de você limpar essa região, mas que com pouco tempo já vai estar inserido lá novamente e aí vai fazer com que você realize esse movimento muitas vezes ao longo do dia. Então, se a gente for parar para observar as pessoas que gostam, que têm esse hábito de fazer esse movimento do pigarro, quantas vezes ela faz esse movimento ao longo do dia. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atento a essas questões. Uma forma que a gente consegue aí administrar e melhorar essa questão do pigarro, muitas vezes também está relacionado a um quadro de refluxo. Então, é importante você controlar esse ciclo, ver junto com o médico, um gastroenterologista, ou mesmo também um otorrinolaringologista está observando essa região de prega vocal para entender o que é que está deixando essa secreção mais espessa, que está ali presa, incomodando ali na região da garganta. Então, assim, a partir disso também, o nível de lubrificação, de hidratação que você vai proporcionar à sua saúde no geral, e aí se beneficiando disso também a saúde vocal, você vai estar dando elementos que vão aí tornar mais fluido esse processo secretivo e aí não vai ficar tão preso aqui nessa região. Então, por exemplo, o nebulizador, como citado anteriormente, ele vai aí ajudar a afinar. Então, assim, você já não vai ter esse incômodo nessa região, porque você vai ter uma sensação de que está fluindo melhor. Então, por isso que é tão importante a gente adotar essas rotinas de cuidados com a saúde, porque a região de prega vocal, quando a gente faz o pigarro, a gente considera que é uma ameaça, porque tem trauma entre as pregas, então elas se chocam, e elas se chocam de uma forma brusca, e isso tende, com o tempo, a deixar sequelas, que podem aí desencadear, aí, por exemplo, uma fenda vocal, uma incoordenação nesse fechamento, nessa coaptação glótica, que é o encontro do movimento de vibração entre uma prega e outra, porque elas vão ficar o dia todo se chocando em relação a esse movimento do pigarro. Então, por isso que a gente orienta que a gente comece a adotar a rotina de cuidados para estar fugindo desse ciclo. Perfeito. Então, você falou um pouquinho também sobre o nebulizador. Muitas vezes a gente tem um nebulizador em casa e quem usa mais são as crianças. A gente tem lá, poderia usar de forma muito simples, mas só deixa as crianças usando por outros problemas. E não imagina que a gente também pode ter um benefício utilizando com o soro fisiológico, como você falou. Então, às vezes, a gente passa o dia no ar-condicionado, como a gente está aqui agora. Você que está nos acompanhando passa muito tempo também. Ou é professor, passa o dia inteiro falando. É vendedor, passa o dia inteiro falando. Chegando em casa, utilizar, por exemplo, o nebulizador já ajuda também a descansar e a melhorar, como você trouxe. Isso, exatamente. Um dos benefícios de reabilitação, que inclusive nós fonoaudiólogos que trabalhamos com reabilitação vocal
utilizamos é justamente dessas estratégias entre utilizar o vapor mais frio e o vapor na temperatura mais quente dentro desse processo de reabilitação, justamente por entender de que ele traz sim os seus benefícios. Então é importante procurar um profissional para que faça uma avaliação e ajuste, né, a nível de reabilitação vocal, mas que no dia a dia ele pode sim e deve ser utilizado para você manter lubrificada a região de cavidade oral, né, a região da boca e também do nariz. Porque é muito importante você estar trazendo esse assunto, Beatriz, inclusive, porque muitas pessoas têm em mente que o uso do nebulizador ele está associado a doenças respiratórias, que aí vai ser encaminhado, direcionado pelo médico otorrinolaringologista, por exemplo, que aí vai estar aplicando junto com a medicação para estar fazendo uso dentro da nebulização. Então, assim, nós profissionais fonoaudiólogos, nós utilizamos dentro de um processo de lubrificação, dentro de um processo de hidratação direta. Porque, assim, às vezes as pessoas, elas entendem que quando a gente fala em manter-se hidratado, relaciona-se à água, uma água de coco, mas aí também ela faz o soro fisiológico, né, através do processo da nebulização e da inalação, faz uma hidratação mais direta nessa região. Então, assim, por isso que a gente gosta de encaminhar também que faça parte da rotina de vocês. Então, se vocês observarem, muitas vezes cantores que vocês conhecem, que vocês acompanham aí nas redes sociais, eles estão fazendo uso da nebulização no que antecede ali o uso intenso da voz e também no pós, dentro do processo do relaxamento ao finalizar aí o uso da voz por longos períodos. E a gente sente a diferença. Quando eu comecei a usar, a gente sente a diferença no dia a dia. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, não sai daí, a gente volta já para conversar mais um pouquinho sobre os cuidados com a voz. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo e Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história.
31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca, Um prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua série própria. Com você, com amor. Tudo é possível. Já estamos de volta, hoje estamos conversando sobre os cuidados com a voz. Se você tem alguma dúvida, fica com a gente, que a fonoaudióloga Leila está aqui ao nosso lado, tirando muitas dúvidas, explicando um pouquinho sobre como funciona o nosso corpo também. Leila, queria que a gente começasse esse bloco falando um pouquinho sobre a rouquidão, que acho que é uma queixa de muitas pessoas também que trabalham com a voz. Eu, pelo menos, já tive problema, e quando a gente passa o dia inteiro falando, e às vezes tendo que falar mais alto ou falar mais baixo, é algo que pode acontecer, não é mesmo? Isso. Pode causar, assim, um desconforto e aí a sua prega vocal reage frente a esse desconforto. E um dos sinais típicos é justamente esse sinal de voz cansada, voz falhando ou mesmo apresentar quadros de rouquidão. E aí é importante estar atento a essa rouquidão, se ela vai aí se manter de forma persistente ou se mediante ali um repouso e uma rotina de cuidados, você vai aí conseguir restabelecer o seu ciclo de saúde voltando à normalidade. É importante entender que se persiste por cerca de 2 semanas, já é fundamental que procure ajuda médica, ou mesmo também se estiver relacionado a uma inflamação, aí relacionado ao aspecto na saúde da garganta, por exemplo, já procurar aí o médico para fazer o tratamento medicamentoso e, paralelo a isso, adotar com essa rotina de cuidados para que você possa restabelecer a sua saúde vocal o quanto antes. Perfeito. Então, se você tem um caso aí que já está mais de 2 semanas, precisa procurar ajuda e não ficar esperando ou só ficando mais tempo calado, nem sempre é assim que vai se resolver. Isso, exatamente. Fundamental estar conscientizando sobre esses aspectos. A gente tem alguns casos de pessoas que por meses e até anos vem se estendendo num quadro de rouquidão sem entender o que pode estar correlacionado a isso, e aí, paralelo a isso, não há queixas relacionadas a doenças que justifiquem aí, como no caso, um quadro viral, uma gripe, que aí vai inflamar a garganta, mas que mesmo assim fica utilizando medicamentos por conta própria, vai na farmácia, compra um medicamento, fica fazendo uso. E aí, assim, é muito importante que você já possa ir buscar um diagnóstico precoce, entender o que pode estar correlacionado, porque a saúde preventiva, ela faz toda a diferença nesse processo da recuperação. Então, quanto mais antes, melhor e mais garantido o sucesso da reabilitação. Quem está nos acompanhando pode ficar um pouquinho na dúvida. Ah, mas o fono não é para ajudar alguém que está, por exemplo, aprendendo a falar ou está com dificuldade em falar? Eu não estou com essa dificuldade, estou só rouco. Então, se eu estou rouco, quando procurar um fono, ou dependendo de outras queixas também, como a gente já falou aqui de várias queixas, o fono também vai atuar nessa parte da voz, que é o tema de hoje. Mas quando procurar o profissional para cuidar dessa parte? Muito importante, Beatriz, essa pergunta, com certeza é uma dúvida comum entre as pessoas a quem se direcionar. E aí é muito importante a gente esclarecer que os fonoaudiólogos, nós trabalhamos no processo de reabilitação. Então, quando um paciente ele chega até o consultório com uma queixa, a gente vai avaliar dentro do processo da consulta inicial, que a gente chama de anamnese, onde a gente vai estar colhendo informações referente à vida cotidiana desse paciente, entendendo quais a profissão que ele vem trazendo, o seu histórico, quais são os cuidados com a saúde da voz, como é que está a saúde do corpo no geral, se tem alguma correlação, alguma patologia que justifique aí com essa queixa vocal que esse paciente vem trazendo, se esse paciente é um paciente que não costuma realizar aquecimento vocal, por exemplo, se ele não adota uma rotina de cuidados, ou se tem alguma patologia que possa aí representar um risco para a saúde vocal,
Se necessário, a gente vai estar realizando um encaminhamento para o médico otorrinolaringologista, para que ele possa aí investigar a nível de prega vocal se há alguma patologia, alguma doença vocal que vá precisar dessa reabilitação na região de prega vocal ou na caixa de ressonância, tendo em vista que a nossa caixa de ressonância, no que diz respeito aos músculos que vão estar aí participando da produção da fala, que também se estiver acometido com alguma alteração, ou mesmo uma crise alérgica, uma rinite, uma sinusite, então, assim, umas inflamações nas amígdalas, tudo isso vai aí causar uma modificação no padrão vocal. Então, assim, é muito importante a gente estar rastreando para entender o que está causando essa alteração vocal, para que a gente possa aí fazer uma intervenção direcionada. Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo, para eu poder intervir, para que esse tratamento possa ocorrer aí de um modo fluido e eficaz. E às vezes a gente vai tendo alguns hábitos ao decorrer da nossa vida que vai sempre prejudicando, e aí quando chega mais na frente a gente não imagina ou não entende que muito do que a gente fez ao decorrer da nossa vida inteira, muitos profissionais da voz também, acaba prejudicando, e aí chega essa rouquidão, ou chega através de outros fatores também, que a gente não consegue mais melhorar sem ajuda, por causa da forma com que a gente vivia, entre essa parte que você falou de conhecer, de entender como é a vida dessa pessoa, não é mesmo? Exatamente, Beatriz. Algumas pessoas referem muitos quadros de alergia, então alergia à água quente, poeira. Então, quando tem contato direto com essas substâncias, assim, de uma forma quase que imediata, causa aí um desconforto, uma resposta no sistema imunológico, que pode aí causar uma alteração no padrão vocal. E aí, por isso que é tão importante você ter essa ciência sobre o que está causando essa alteração, porque aí a gente vai entender se tem ajustes nos fatores ambientais, se a gente vai precisar ajustar a rotina, se a gente vai precisar controlar uma crise alérgica, por exemplo, ou se a gente vai precisar aí tratar uma alteração a nível de prega vocal, para que possa aí fazer, de repente, um tratamento medicamentoso associado a uma reabilitação, que aí o médico otorrinolaringologista vai estar avaliando e fazendo os direcionamentos frente aos achados. Perfeito, então, e se você já está passando por esse processo há mais tempo, está percebendo que a sua voz está diferente, porque a gente percebe logo, a gente não consegue mais falar da forma que a gente falava, não consegue mais sustentar a nossa voz como a gente sustentava também, é importante você procurar o profissional antes que chegue a um quadro ainda mais difícil de ser tratado e de iniciar todo esse planejamento, porque é um processo que não é só no fono, a gente tem que ter cuidado em casa também, então é um processo que demanda mais, que demora mais para a gente ficar 100% daquele jeito. É muito melhor procurar antes, como você falou, procurando de forma precoce. O tratamento todo vai ser de uma forma bem melhor, mais tranquila, até menos desgastante para todo mundo que está envolvido. Isso, exatamente. No que diz respeito ao processo de reabilitação, nós fazemos os ajustes, então a gente organiza o plano terapêutico de acordo com a necessidade do paciente, mas em contrapartida é muito importante esses ajustes em relação à rotina desse paciente, em relação aos hábitos que esse paciente possui em casa, ao longo da vida, na sua profissão, nas suas relações, inclusive, até mesmo nos próprios ambientes que frequenta. Então, se faz uso, por exemplo, de cigarro, então é um paciente que fuma, é um paciente que bebe. Então, a gente precisa conhecer, fazer todo um direcionamento, um ajuste que muitas vezes acaba sendo um pouco desconfortável para quem entra inicialmente dentro desse ciclo, porque, por exemplo, o uso do cigarro, em muitas situações é preciso suspender. Então, assim, ter esse processo de abstinência já envolve outros tratamentos, inclusive. Os próprios alimentos também, tem alimentos gordurosos. Quando o paciente tem refluxo, então, assim, tem que evitar fritura, evitar café, o próprio chocolate, comidas mais ácidas também, sucos cítricos, então tende a causar esse desconforto gastrointestinal, que aí compromete a sua saúde vocal e você acaba sentindo desconforto, até mesmo na região gastrointestinal, causando, por exemplo, uma maior quantidade de arroto, de gases. Então, tudo isso causa aí uma reação, uma resposta no organismo e que, por isso, chega a causar incômodo e alterar aí a produção vocal. Então, por isso que a gente precisa entender todo esse contexto, fazer uma intervenção direcionada para que a gente possa, aí, de fato, conseguir alcançar o prognóstico, que é um resultado positivo frente a essa reabilitação. A gente percebe como está sempre tudo conectado,
Nada no nosso corpo vai funcionar de forma separada. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem verdade ou mito. Não sai daí. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que ao longo do tempo se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. Estamos de volta, quase terminando o programa, mas antes ainda tem verdade ou mito. Vamos soltar a vinheta. Bem, explica pra gente se é verdade ou mito, ou se depende também, de acordo com o que a gente conversou um pouco hoje ao decorrer do programa. Vamos lá. Pastilhas que a gente compra na farmácia, aqueles sprays também que são bem famosinhos, eles ajudam a melhorar a voz? Mito. Então, assim, o uso de pastilhas, o uso de spray, então, assim, eles causam uma dormência na região do pré-vocal. Então, você tem uma falsa sensação de melhora, mas que é um ciclo muito passageiro e que, inclusive, você acaba adotando hábitos nocivos durante esse processo de anestesia e você chega a nem perceber. Então, assim, o ideal é que você foque na hidratação e fuja aí desses usos de pastilhas artificiais,
aí para estar ajudando nessa falsa sensação de alívio que ele pode aí de repente causar. Eu já usei muito essas pastilhas, e aí depois justamente aconteceu comigo isso. Quando eu percebi, eu estava sempre usando as pastilhas para parar de sentir um incômodo na garganta. E é perigoso mesmo, quando a gente acaba utilizando sempre, comprando sempre e recorrendo, no lugar de procurar um profissional, entender o que é que está acontecendo com o nosso corpo. É perigoso mesmo, gente. Café e bebidas alcoólicas, elas também prejudicam a nossa voz? Verdade. O álcool, por exemplo, até mais que o café, ele causa um ressecamento na lâmina da prega vocal. Então, assim, ele tende a causar esse desconforto. Inclusive, é muito comum que as pessoas que estão em shows, por exemplo, que vão a eventos de festas, então elas estão ingerindo bebida alcoólica e falando ali muito alto, então no outro dia elas estão sentindo esse efeito, sentindo a garganta completamente ressecada, sentindo ela mais irritada ou mesmo um nível de inflamação, justamente por conta desses efeitos nocivos que o uso do álcool vai estar proporcionando. O café também ele causa aí um desconforto, mas que em muitas situações é possível administrar quando você está distante entre o ato de fazer uso aí dessa cafeína e também fazer uso vocal em seguida. Então o ideal é que você mantenha uma distância de um para outro e que você tenha controle sobre a quantidade de café que você ingere. Então é aquela coisa que foi citada anteriormente de tentar buscar o equilíbrio para viver da melhor forma e aí você conseguir administrar frente a essas questões. Sabemos que o café também ele pode aí causar um nível de desconforto, muitas vezes também em relação a questões gastrointestinais, em que o seu organismo vai responder aí e você vai precisar fazer uma modulação na quantidade de café que é ingerido. Perfeito, então. O difícil para muitas pessoas é conseguir controlar essa quantidade de café. A gente até já falou sobre isso em outro programa, do ponto de vista nutricional. Então a gente reforça mais uma vez aí a importância de conseguir controlar a ingestão de café ao decorrer do dia a dia para a nossa saúde. Aquecer a voz antes de usar ela, para esses profissionais que a gente falou ao decorrer do programa, ajuda muito, é importante? Verdade, é fundamental. O exercício de aquecimento vocal, eu sempre gosto de comparar igual a um treino na academia. Quando você chega na academia, antes de você iniciar a sua maratona de exercícios, você faz aquele aquecimento prévio, você prepara o seu músculo para receber aquela carga pesada, né? Porque você está querendo fugir de lesão. Então, do mesmo jeito com a saúde vocal, é muito importante que você faça o exercício de aquecimento vocal, você prepare esse músculo para receber esse impacto e que ao final lembre de desaquecer, que é importante tanto quanto, onde você deixa aí a sua voz que já está num nível de fadiga, porque você já vem utilizando ela por longos períodos. Então você vai proporcionar técnicas de relaxamento para desacelerar e ela voltar ao seu estado natural de fala. Então também é muito importante desaquecer ao final. Perfeito. E para a gente encerrar, estresse e ansiedade também afetam a voz? Verdade. Então, assim, é muito importante que vocês tenham consciência de que manter esse controle sobre esse nível de tensão é fundamental para que você consiga ter um controle, um relaxamento da sua musculatura a nível de laringe, porque a gente sabe que quando a gente está num nível de estresse, há uma contração involuntária, os músculos eles tendem a ficar mais rígidos e você demanda um esforço maior para conseguir coordenar e controlar esses movimentos. E aí por isso que é fundamental que você utilize algumas técnicas que vá ajudar você a manter esse autocontrole em relação a esses seus aspectos emocionais, porque assim, as emoções elas lidam diretamente com as ações, os movimentos do nosso corpo, então com o músculo também não é diferente. Então por isso que é fundamental que vocês façam aí essas atividades de relaxamento, de prazer, buscando essas relações hormonais de um modo fluido, saudável, para que vocês consigam ter um controle maior e melhor sobre essa questão relacionada ao estresse, né, e atenção para que o corpo ele não haja esse movimento de contração involuntária e você se sinta tenso e rígido, porque aí assim, uma rigidez na musculatura, principalmente nessa região mais cervical, que é onde está situada a laringe, então assim, vai causar uma resposta rígida também em relação à produção da fala. Então por isso que é fundamental você ter consciência desse processo
para que você possa aí buscar esse equilíbrio. Perfeito, o equilíbrio que você trouxe ao decorrer do programa várias vezes. E para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, quer tirar mais dúvidas com você, como é que consegue fazer isso? Vocês me encontram nas redes sociais, através da minha página do Instagram, e também os meus atendimentos acontecem na Clínica Vivências. Nós estamos situados na Rua Raimundo Leão de Moura, em frente à Clínica Pedro Cavalcante, ao lado da Academia Biofit, aqui mesmo no bairro Nova Betânia, em Mossoró. E é um prazer estar aguardando vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou gostaria de ver alguma outra informação sendo trazida, apresentada aqui para vocês, então podem enviar sugestões que em breve nós estaremos atendendo vocês. E eu quero agradecer a sua participação. É muito bom te receber aqui e falar sobre esse tema tão importante, por ter conseguido um tempinho na agenda para participar do programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Beatriz. Obrigada, sempre uma satisfação, um prazer retornar a casa, sempre que possível estarei aqui. Muito obrigada. A gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente fala sobre saúde, mas sobre outros temas, tá bom? Então não sai daí que a gente volta já. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Um prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível.
Estamos de volta. Ao decorrer do programa falamos muito hoje sobre os cuidados com a voz. Se você ou alguém próximo a você trabalha com a voz, e quando a gente fala trabalha, não precisa ser aquele cantor, né, um vendedor, é uma pessoa que atende telemarketing, é aquela pessoa que trabalha constantemente falando bastante, precisa adotar alguns cuidados. E ao decorrer do programa falamos vários. Então fica as dicas para você, fica salvo também, você consegue nos acompanhar e aprender mais sobre prevenir lesões, problemas que podem acontecer lá no futuro, tá bom? Agora a gente vai mudar um pouquinho de tema, porque a UFESA, o restaurante universitário, vai sofrer algumas alterações, uma reforma que vai acontecer para melhor atender o estudante e também vai ter um início de uma sala sensorial, que é para vários alunos conseguirem participar, conseguirem se acalmar, se autorregular quando estão em processo de estresse ou desregulação dentro da faculdade. Vamos saber mais informações sobre essa reforma e como vai ser esse projeto com a Érica Milene. Vamos lá. O campus Mossoró da UFESA terá uma sala sensorial no restaurante universitário. Estou aqui com o Rodrigo Codes, reitor da UFESA, para falar um pouco sobre isso. Rodrigo, explica um pouco para a gente qual o objetivo dessa sala sensorial. Bom, na realidade, nós teremos uma ampliação do nosso restaurante universitário. Nós servimos só aqui em Mossoró, no almoço, 1.500 refeições. Nós detectamos a necessidade de ampliação de pelo menos 100 lugares. Então, essa ampliação é uma emenda parlamentar individual da deputada Natália Bonavides. Nós já estamos no processo de tramitação, né, onde teremos muitas melhorias com relação à infraestrutura, e inclusive uma melhoria inovadora, que é uma sala sensorial que a gente vai ter nessa ampliação do restaurante universitário. Teremos ampliação da cozinha, ampliação do número de lugares, melhoria do conforto para os nossos usuários, ampliação, né, do espaço para as pessoas que trabalham no restaurante universitário e essa grande inovação que é essa sala. Acredito até que nenhum restaurante em Mossoró tenha uma sala sensorial. Essa sala sensorial é para atender as pessoas com neurodivergências, deficiências ou outros transtornos, para alguém que tenha, por exemplo, alguma sensibilidade auditiva. Então essa sala terá um conforto térmico, ela terá, né, enfim, tudo o que uma sala sensorial necessita para dar maior conforto a essas pessoas com necessidades específicas. Rodrigo, já tem expectativa para iniciar a obra e entregar essa sala sensorial e ampliação da RIU? Bom, nós já estamos com o recurso aprovado. O recurso foi aprovado na Lei Orçamentária Anual, né, e estamos com o processo de tramitação, ainda nos ajustes com relação ao projeto de reforma, para que, na sequência, a gente já consiga iniciar essa obra tão importante para a nossa universidade. E toda essa obra é uma forma de integrar os alunos para que não haja saída deles da universidade, não é isso? Claro, são propostas relacionadas à permanência. A gente sempre tem colocado que, dentre as prioridades para a nossa gestão, em primeiro lugar está a permanência estudantil. A gente tem também a questão da inovação, da inclusão e acessibilidade, que está incluso tanto a questão da permanência, como também acessibilidade e inclusão conjuntamente. Obrigada, Rodrigo. Bom, caso você queira mais informações, queira entender como que funciona essa obra, como que vai ser essa ampliação do RU e a sala sensorial, você pode acessar o site da Universidade Federal Rural do Semiárido. Érica Milene. Exatamente, Érica, com certeza muitas mudanças vão acontecer no hospital universitário e os alunos, os profissionais vão usufruir essa sala sensorial, então um grande marco de inclusão na UFESA. E claro, quando a reforma terminar, vamos trazer mais informações, vamos visitar essa sala sensorial e essa modificação para mais inclusão e adaptação. A gente está ficando por aqui. Antes, eu quero só te lembrar que amanhã a gente volta a se encontrar às 8h30 da manhã. Nosso convidado vai ser o Luan Lima. A gente vai falar um pouquinho sobre o Projeto Lucas, que está acontecendo na cidade e vai acontecer no sábado também para pessoas em vulnerabilidade social, com vários serviços ofertados de médicos, de odontologia, de corte de cabelo, para que essas pessoas que se encontram em vulnerabilidade tenham direito e acesso a esses serviços que são tão importantes. Amanhã ele vai falar um pouquinho, porque é um projeto da Igreja Quadrangular. E onde é que vai estar essa carreta, como é que essas pessoas vão conseguir acesso. Amanhã às 8h30 a gente encontra mais informações para você que é daqui de Mossoró e se encontra nesse quadro de vulnerabilidade. E você também que quer ser voluntário, que quer participar de um evento como esse, ajudando essas pessoas. A gente está ficando por aqui. Um abraço muito grande e até amanhã, pessoal.